Olá, primeiros anos, vamos começar a nossa aula sobre teatro, entender um pouquinho sobre essa linguagem artística, ok? E a importância dela para o nosso estudo, para a nossa vida, beleza? Então vamos lá, viajar no mundo do teatro. Vendo o conceito de início, o que significa teatro, ok? Teatro é um ramo, ok, das artes cênicas, da arte cênica e performativa. O que é uma arte cênica? É uma arte que é feita, que é produzida, que é pensada para ser colocada na cena. Como assim? Para existir essa obra de arte, que é uma arte cênica, tem que ter um determinado lugar e ela acontece em determinado momento. Então, o teatro ele é diferente de outro tipo de arte, como a pintura e a escultura, por ser uma arte que a gente chama de efêmera. Como assim, professora, efêmera? Porque ela dura um determinado momento. O acontecimento desse fenômeno artístico é passageiro. Ele acontece num lugar e ele acontece em determinado tempo. Então, quando você, por exemplo, vai assistir um espetáculo teatral, você chega no espaço que vai ser representado, que pode ser um espaço tradicional chamado teatro, ou você chega num espaço, né, que pode ser uma igreja, um lugar aberto. Aí você chega nesse espaço. Você assiste à apresentação, que a gente chama de espetáculo teatral. Quando termina esse espetáculo, você vai embora. Então, o teatro, a arte, é aquele tempo de espetáculo, aquele tempo que você assiste. Não é maravilhoso? Então, é uma arte efêmera, porque você não consegue levar um pedacinho do teatro para casa. Você leva o registro, você leva o que você filmou, quando é permitido, tá? Que nem sempre os grupos teatrais permitem que vocês fotografem e que vocês filmem as peças. Então, é bom se ligar nisso para não cometer um gafe. Então, se for permitido fotografar ou filmar, você vai só levar a foto que você tirou ou a gravação em vídeo que você fez. Você não vai levar um ator para casa. Na realidade, você não vai levar o personagem para casa. Porque o personagem é feito por um ator. Então, esse ator tem uma vida além daquele momento. Ok? Então, é bem por aí. Então, a gente também relaciona, tá? Essa relação com a interpretação e com a atuação, porque está falando de atores, né? Que é a base do teatro, a função, é o ator. O ator, ele interpreta um personagem, ou talvez a própria vida dele, em determinado momento, atua nisso, e tem uma pessoa assistindo, que é o público. Então, só tem espetáculo cênico quando tem público e ator e público, ok? Mas, professora, só existe teatro como arte cênica? Talvez alguém esteja se perguntando aí, né? Não, amados, existe também a dança, que é uma arte cênica, o circo, que é uma arte cênica, e muitas artes que também a gente chama de performativa. Por exemplo, quando a gente vê no programa de televisão uma pessoa apresentando uma performance dela. Por exemplo, uma mágica, né? Então, isso também tem um quê de cênico, porque aquela arte, aquele momento, demora um determinado tempo e acontece em determinado lugar. Tranquilo? E o teatro, como uma arte cênica, ela vai ser contemplada por várias outras artes, como a música, as artes visuais, onde a gente vai ver a música no que a gente chama de sonoplastia. A gente vai estudar isso. A gente vai saber o que é cenografia, a construção de um espaço cênico, o cenário, além dos sons que criam efeitos sonoros, como o telefone que toca, ou alguém bate na porta, e gestos, que a gente vai ver também, tá? Então, isso é só para a gente apresentar de início. Contexto histórico. Quando surge o teatro? Vale salientar que estamos falando do teatro aqui, o teatro ocidental. Observem direitinho o que eu estou dizendo. Teatro ocidental, ok? Porque existe um teatro no Oriente. Ele vai ter características próprias. Vai ser teatro? Claro que sim.
mas ele vai ter características diferentes desse teatro que a gente conhece como ocidental. Nós, ok, aqui do Brasil, de Pernambuco, nós somos ocidentais. Então, boa parte do nosso teatro foi influenciado por esse teatro ocidental que surge na Grécia Antiga, em festas que a gente chama dionisíacas, que eram festas em homenagem a um deus chamado Dionísio. A gente já viu isso na aula de grego, só dá uma lembradinha, dá um pulinho na aula de arte grega que você vai ver como era esse teatro na Grécia Antiga, tá? E o Dionísio era esse deus do vinho, do teatro e da fertilidade, tá? Então, em homenagem a esse deus, tinha festas e essas festas acabaram gerando o teatro que a gente conhece hoje, ok? Tranquilo? Continuando. Agora, claro, o teatro ele vai evoluir. Como qualquer coisa da história da humanidade, começa num determinado momento e no decorrer dos anos, dos séculos, ok? Que ele vai ganhando outras características, tá? Então, a forma do texto vai mudar, a forma como se interpreta um personagem vai mudar e vai também se somar com outras. Não é que uma determinada técnica teatral que começou no início do século XX foi esquecida, não. Ela foi adaptada, ela pode ser revista, ela pode ser estudada, ok? Então, existem inúmeras formas de teatro, de se fazer teatro hoje, tá? Aí eu chamo a atenção para esse espaço cênico que está aqui, ó. Isso é um teatro, uma estrutura, um prédio que a gente chama teatro, tá? Ele pertence a um grupo de teatro chamado Teatro Oficina Usina Uzona, que fica em São Paulo, no bairro do Bexiga. Quando você observa isso aqui, você vê que ele tem uma estrutura bem diferente do que a gente entende como teatro, né? Que a gente vai ver também, tá? Onde existe uma separação da plateia e do público. Esse teatro que a gente chama mais de tradicional. Aqui no Oficina, né, existe uma forma de interpretação e de comportamento cênico onde o ator ele interage com a plateia e a plateia ela participa da ação cênica, ok? Então, dentro desse espaço acontecem peças que duram horas, 2, 3, 4, 5 horas, ok? E os atores, eles interagem nesse espaço e também nesse espaço aqui, onde fica a plateia. A plateia fica disponível num térreo, tá? Depois num primeiro andar e num segundo andar. Porém, os atores também circulam por esses espaços. É uma manifestação cênica bem interessante. O Teatro Oficina é muito interessante, ok? Agora, avisando a todos. Como as peças elas têm determinadas características, ok? Os vídeos que existem delas no YouTube são para maiores de 18 anos. Inclusive, alguns espetáculos estão sendo aconselhados para maiores de 18 anos por características que esse próprio grupo tem. Como a questão do nu da cena, ok? Então, como tem o nu na cena desse grupo de teatro, acaba, né, indo quando vai para um ambiente virtual, como é o YouTube, não fica disponível para menores de idade. Avisando a todos, ok? Para todo mundo ser ciente se for procurar sobre esse grupo de teatro na internet. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Então, o que seria a dramaturgia? Que é uma outra coisa também, tá? É mais uma das ferramentas que o teatro possui. A dramaturgia é o ofício, tá, de elaborar um texto com o objetivo de transpô-lo para os palcos, apresentando diante do público as ideias contidas nessa obra, através da encenação apreendida pelos atores. Traduzindo, tá, pessoal? É um texto que foi feito para ser encenado. Ele tem características próprias, tá? De um texto que foi pensado para existir de maneira cênica. Como assim? Ele vai ter lá na organização dele momentos que vai dizer personagem tal vai andar. Então, a gente imagina que o personagem tal, que é feito por um ator, vai caminhar nesse espaço
né, seguindo as indicações desse texto. Aí logo abaixo tem o nome do personagem e uma frase. Essa frase é a fala desse personagem, ok? É o que esse personagem está falando. Aqui é um exemplo de uma estrutura de um texto dramático tradicional, onde a gente tem o ato, que é como se fosse, a gente fosse fazer uma comparação com a literatura, como se fosse um capítulo, ok? Um capítulo. Dentro do capítulo, que é o ato, aqui no texto dramático, tem as cenas. As cenas, geralmente, é quando Depois do meu celular tocar, né? A gente continua, ok? Vamos lá. Então, dramaturgia é isso que eu estava conversando com vocês. Ele é o texto que é construído para ser encenado. Aqui a gente vê, tá? Um exemplo de texto, como eu estava falando. O ato, uma cena que é como se fosse uma pequena divisão do ato, onde geralmente é a entrada e a saída de um personagem. E logo abaixo tem um nome e um texto. Um nome e um texto. Isso aqui são os nomes dos personagens e aqui é o que o personagem está dizendo. Maravilha? Tranquilo? Então vamos lá. Para explicar vocês direitinho, aqui está o textinho, tá? O ato é a extrema divisão de uma peça em partes sensivelmente iguais. É como se eu pegasse o texto dramático e dividisse ele em pedaços equivalentes, iguais, tá? Geralmente, eu falo geralmente porque a estrutura do texto dramático, ela tá na contemporaneidade, tá? Nos dias de hoje, diferente, ok? Então, vamos lá. A divisão, tá? De texto dramático é relativa ao tempo de desenvolvimento e o desenvolvimento da marcação. Geralmente um texto dramático ele tem 5 atos. Esse geralmente que eu estava dizendo. Por exemplo, peças mais clássicas, elas vão ter 5 atos, tá? Hoje em dia pode ter peça que nem ato tem, ok? Então, existe uma variedade de configurações de texto dramático hoje. A cena é a divisão, tá? De uma peça teatral, ok? O termo cena, no discurso da história do teatro, vem sendo impregnado para designar diversos aspectos dramáticos do cenário, espaço cênico. Inclusive também, a cena, ela muda quando a entrada de um personagem ou não, ou às vezes até a mudança de cenário. A cena pode acontecer, ok? Mas vai depender do texto dramático. Tudo depende do texto dramático. Então, quais seriam os gêneros que a gente encontra dentro desses textos dramáticos? Ok? O primeiro que a gente está vendo é a comédia. Isso aqui é uma peça pernambucana, tá, pessoal? Criadas Mal Criadas, que é uma comédia da Trupe do Barulho, onde o propósito da comédia é fazer rir, né? É você assistir o espetáculo e sair gargalhando, bem feliz. Ok? Porém, existe um outro tipo de gênero teatral, ok? Que é a tragédia. Que é a tragédia ou drama. Na realidade, a tragédia é a parte de origem grega. Quando a gente fala desse espetáculo aqui, isso aqui não é espetáculo não, pessoal. Isso aqui é a cena de um filme, de uma peça teatral. Essa questão da interligação, interlinguagens. Essa peça teatral, que é Romeu e Julieta, de William Shakespeare, ela foi produzida e foi criada, além de ser espetáculo teatral, ela foi transportada para o cinema. E esse é o filme de 1968, tá? Romeu e Julieta. Então, o espetáculo, a história, né, dessa dramaturgia do Romeu e Julieta é uma tragédia. Mas também a gente vê o drama como um gênero basicamente próximo desse conceito de tragédia. Mas qual a diferença da tragédia para o drama? Que a tragédia, o final não é legal para os personagens, tá? Não é legal. A gente tem outro gênero, que é o musical, onde ele é composto, ele é formado por canções o tempo inteiro. E, finalizando, textos que têm origem religiosa, onde aparecem personagens de origem cristã, católica, a gente chama de autos.
tá? Então, a gente se encontra na próxima aula para continuar teatro. Beijo!